Muito bem, vamos falar agora sobre a dengue, uma ameaça com um verão tão chuvoso. Inclusive, o governo do Distrito Federal decretou estado de emergência para enfrentar a doença. E para conversar conosco sobre o aumento dos números dos casos, nós recebemos agora a infectologista Rosana Hittmann, mais uma vez, gentilmente atendendo a reportagem da Jovem Pan, para falar, infelizmente, de um velho problema que a cada vez mais se torna cada vez mais perigoso também. Muito bom dia, senhora. Bom dia. Bom dia a todos vocês. Então, doutora, a gente sabe que o governo, inclusive, vai fazer a vacinação, mas há um número de doses muito insuficiente, vai ser destinado, inclusive, para a faixa etária mais jovem. Mas, de qualquer forma, temos que fazer a nossa parte também para evitar a proliferação não apenas da dengue, mas também de outras doenças transmitidas pelo Aedes aegypti. Exatamente. Infelizmente, o vetor está presente em todo o território, né? O Aedes aegypti a fêmea dele é extremamente eficaz em termos de transmissão deixa eu só, está entrando uma... Desculpa, estava entrando uma ligação. Pode seguir. Então, a fêmea é extremamente eficaz no sentido de transmissão de doenças, não só a dengue, a gente pensa também em zika vírus, a gente pensa também em chikungunya. Então, é extremamente importante que cada um de nós, né, não só o cidadão, mas também o governo, as políticas públicas, visem você diminuir a quantidade de vetores, o que é um tremendo desafio no momento em que a gente tem altas temperaturas, muita chuva e o El Niño. Então, juntando tudo isso, vai ser um desafio muito grande em 2024, a gente conseguir controlar o nosso vetor, mas cada um de nós tem que fazer o seu papel. Bem, falou sobre o El Niño, né? Questão aí de muita chuva em boa parte do Brasil. Essa época de chuva a gente sabe que o mosquito da dengue, assim, gosta de se proliferar. E eu quero saber também da senhora em relação às cidades do Brasil que já decretaram emergência, situação de emergência em relação ao número de casos de dengue. Já são muitas cidades do país? Olha, a que mais chamou a atenção agora recentemente é o próprio Distrito Federal, né? O Distrito Federal inteiro, incluindo Brasília, que é uma cidade grande, e a gente tem os nossos colegas lá, infectologistas, falaram que a situação realmente, hospitais lotados, ambulatórios lotados, e isso faz com que, Paula, a dengue, do ponto de vista de risco de morte, claro que existe, mas o Brasil, infelizmente, ele acaba tendo um índice, uma taxa de morte maior do que quando a gente compara com os outros países. E isso tem a ver exatamente com o que eu estou falando. Quando você tem um grande número da população que, ao mesmo tempo, procura o serviço de saúde, você acaba não conseguindo distinguir exatamente quem precisa ser internado, quem precisa de uma emergência maior, do que aqueles que podem ser tratados ambulatorialmente. Então, o decretar o estado de emergência é importante, inclusive para você ter mais recursos, para você poder ter mais profissionais da saúde, fazer atendimentos, fazer as tendas para poder não ter as taxas de morte que, infelizmente, o Brasil teve. Eu diria, em 2022 foi um ano ruim em relação a isso, 23 já foi um pouco melhor, mas a gente precisa realmente estar atento. Paula, se eu te falar uma palavra em termos de cuidados com a dengue, em termos de manejo da dengue, essa palavra chama-se hidratação. É fundamental, o vírus causa, vou tentar explicar, mas ele imagina que o vaso sanguíneo nosso vira como uma peneira, vai? Então, ao invés do sangue ficar dentro do vaso, ele consegue sair do vaso. E isso acaba causando uma desidratação importante no organismo. Então, é muito importante que qualquer pessoa que tenha uma febre alta de início agudo, dor no corpo, dor atrás dos olhos, náusea, vômito, comece a se hidratar. Esse já mesmo que não seja dengue, mal não vai fazer. Esse é o primeiro passo que você tem que fazer e é exatamente isso que acaba sendo feito dentro dos hospitais, a hidratação endovenosa. Então, fica aí a dica. Ponto interessante, doutora. Marcelo Matos pode até concordar comigo em relação a isso. Durante o período da pandemia, muita gente alegava que a dengue, os sintomas eram mais graves, né? Mais doloridos, inclusive, do que o do próprio vírus da Covid-19, né, doutora? Eu concordo
Concordo. Quem já teve dengue também vai concordar com isso. A dengue ela é chamada e conhecida como quebra-ossos. Por aí você já entendeu que a dor que você sente no corpo inteiro é extremamente importante. Claro, Paula, a gente sabe também que 70% das pessoas que podem ter dengue podem ter da forma assintomática. Então, se eu te perguntar, você já teve dengue e você me falar que não, não necessariamente isso é verdade. Porque 70% das pessoas podem ter uma forma que você nem sabe que foi dengue. Então, a forma sintomática é essa que a gente está falando, a clássica, né? Que dá muita dor no corpo, dor de cabeça, dor atrás dos olhos, e realmente a gente brinca e fica dengosa, né? De tão importante que é o quadro clínico. Rosana, vamos diretamente então para Brasília. O José Maria Trindade está lá, reside há muito tempo lá na capital federal e pode inclusive dar um quadro aí, fazer uma pergunta para a doutora Rosana. Zé Maria. Pois é, doutora, realmente a situação aqui é muito grave. As UPAs aqui estão abertas, com extensão, com barracas montadas, exatamente para atender a população. Há um trabalho constante aqui, eu moro num condomínio aberto e há um trabalho muito grande, inclusive da comunidade, para tentar barrar esse mosquito infernal, né, que progrediu. Agora ele transmite um monte de outras doenças, né? E a gente vê uma luta muito grande. O Distrito Federal é pequeno, esse quadradinho aqui é pequeno. É possível fazer um trabalho para evitar o mosquito. O que acontece? Eu estive olhando que Cuba desenvolveu um trabalho bom, porque uma ditadura pode obrigar as pessoas a tudo, né? Mas o que pode ser feito? Eu sei que tem estudos genéticos para tornar os mosquitos inférteis, enfim. O que pode ser feito para controlar esse mosquito? É só a história de acabar com águas e criador de mosquito? É só isso? Não, certamente não é só isso, Zé Maria. Eu diria que são 3 frentes, tá? A primeira frente é exatamente essa de você diminuir a densidade de mosquito peridomicílio. Então, no seu condomínio aí, se cada um fizer a sua lição, claro, você acaba tendo um menor número de mosquitos nessa região. A segunda item é uma proteção, uma barreira. Se está cheio de casos de dengue na região que você mora, no seu condomínio, é óbvio que você tem que usar repelente a hora que você for se expor. Você tem que usar roupa de manga comprida, roupa mais clara, para não atrair o mosquito, em especial nos horários de maior atividade aí da fêmea do mosquito. E o terceiro é em termos de prevenção através de vacinas, que o Brasil está começando, né? Infelizmente não tem vacina para todo mundo, então nós estamos dando o primeiro passo. E o que você lembrou muito bem, Zé Maria, é a parte que a gente chama de biotecnologia. E eu acho que aí é um passo super importante, inclusive o Brasil já está começando em vários locais a usar uma bactéria chamada Wolbachia, que você infecta o mosquito com esta bactéria e isso impede, o mosquito perde a capacidade de transmitir dengue, zika, chikungunya. Então, assim, você usar a biologia, técnicas de biologia hoje, eu acho que é um grande avanço, mas não é nem só a população em relação à água, nem só essas novas técnicas e não só a vacinação. É uma mistura de vários manejos, né, em termos de prevenção que a gente tem que fazer. Existe também, Zé Maria, que eu acho extremamente interessante, eu gosto de estudar isso, hoje existem mosquitos geneticamente modificados exatamente que se tornam inférteis, como você falou. Então, você não consegue ter as próximas gerações de mosquito. Lembrando que a fêmea do Aedes aegypti, ela tem um instinto materno incrível, ela precisa do sangue para colocar os seus ovos. E quanto mais pessoas infectadas com o vírus da dengue, mais fêmeas nós teremos infectadas com o vírus e, com isso, um maior número de casos. Então, o controle do vetor é fundamental, embora seja um tremendo desafio, mesmo num quadradinho, como você falou aí, do Distrito Federal. Doutora Rosana, antes da pandemia da Covid-19, o Instituto Butantan estava avançando em pesquisa justamente para a produção de uma vacina, inclusive almejando até poder exportar, porque isso também não é apenas o Brasil que vive essa situação, né? Países também tropicais, com muita chuva e tudo mais.
Mas aí, claro que houve a paralisação para a concentração dos esforços em relação à Covid-19. Agora essa vacina que chega é do Japão, não há doses disponíveis, então também é um caminho. E até que ponto, o que a vacina faria? Por exemplo, se o Butantan desenvolver essa vacina, o que a vacina vai trazer de proteção para as pessoas? Marcelo, primeiro eu agradeço a pergunta, porque o Butantan, ele não só não parou a pesquisa, como está super avançada a pesquisa da vacina do Butantan, e é, sem dúvida, uma perspectiva muito boa, não para este ano, mas a gente pensando em 2025, 2026, é uma excelente perspectiva, porque os resultados preliminares dessa vacina do Butantan são muito bons. Então, a gente sempre fala, só para você ter noção, mais da metade da população do mundo está sob risco de dengue. Então, não vai ter vacina para todo mundo, eu diria, quase nunca. A vantagem da gente ter o Instituto do Butantan no nosso país é de uma fabricação nacional, numa perspectiva aí de 1, 2 anos. A vacina do Butantan ainda tem a vantagem de ser só uma dose. E isso também, quando a gente pensa em saúde pública, facilita muito. A vacina da Takeda, japonesa, nós estamos falando em 2 doses com 90 dias de intervalo. Então, você conseguir com que, de fato, a população, ainda mais nós estamos falando de adolescentes, vacinar adolescente é um tremendo desafio. Então, você realmente contar com 2 doses, com 90 dias de intervalo, a vacina, claro, é muito boa, mas se a gente tiver mais vacinas, né, seja da Takeda, Butantan e as outras que vierem, para complementar essa cobertura, é fundamental para a gente tentar controlar. O problema é que, como o Zé Maria muito bem lembrou, e por isso que eu sou fã da biotecnologia, é que o Aedes aegypti não é... Porque você concorda comigo que eu tenho que desenvolver uma vacina para dengue, uma vacina para zika, uma vacina para chikungunya? Seria mais fácil controlar o vetor, que ele transmite as 3 doenças. Só que é um tremendo desafio. Então, eu acho que nós temos que associar as medidas diferentes para poder, de fato, ter algum controle com a dengue. E 2024 nós não vamos sentir nenhum impacto ainda desse início de vacinação. O número de doses é muito pequeno, a porcentagem da população que será beneficiada é muito pequena e a vacinação vai ocorrer durante o ano. Não vai dar tempo, porque o pico a gente espera agora para março, abril, então não dá tempo para este ano da gente ver o impacto da vacinação, ainda mais que são 90 dias de intervalo entre a primeira e a segunda dose. Agradecemos então a infectologista do Emílio Ribas, Rosana Rittmann, conversando conosco a respeito da dengue aí, uma boa perspectiva, tomara que aconteça de fato. Doutora, muito obrigado pela participação da senhora aqui na programação da Jovem Pan. Um abraço a todos, tenham um bom dia, Marcelo. Bom dia.